out gathering beautiful sheaves. I like to sing this is because it's a missionary song, and it kind of fierce me up to 227 as the hymn number. All right. We're closing the hymn just in. Now let's everyone join right in on this now. You like these old songs? Say amen if you do. Wonderful. All right, all together now. To the heart that feels the way, we will gladly go today. Gathering sheep, oh beautiful sheep, from the early dawn till night, we will labor with our might. Gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh praise the Lord, we're on our way to the land of endless day. Gathering sheep, so beautiful sheep. On the mountain hill or plain, we will harvest in the grain. Gathering sheep, beautiful sheep. Yes, we'll labor far and near, never fall for never fear. Gathering sheep, oh beautiful sheep. Everyone now, come on, it's a gathering sheep. Oh beautiful sheep, gathering sheep, golden sheep, beautiful golden sheep. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day. Gathering sheep, beautiful sheep. Just a moment. Now when we come to that part again, praise the Lord, we're on our way to the land that's born upward, to the land of endless day, gathering sheep. Let's try the chorus now, come on. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Good, now let's get it again, all right? Oh, we will sing and we will pray, and our master's voice obey, gathering sheep, oh, beautiful sheep. As we go in foreign land to impart our Lord command, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful Bringing in the sheep, bringing in the sheep. Oh, we shall come rejoicing, bringing in the sheep. Sowing in the morning, sowing in the rain, sowing in the noontime and the noon. Or if our own dear, beloved President Dwight Eisenhower, the President of this great United States, Ou se o nosso próprio querido e amado presidente Dwight Eisenhower, o presidente desse
grande Estados Unidos, if he would come to the home of the best Democrat in this country, it would be an honor to you, though you would disagree with him in politics. e se ele fosse até a casa do melhor democrata desse país, isso seria uma honra para você, embora você discordasse com ele na política. But it would be an honor to have President Dwight Eisenhower to call at your door. Mas seria uma honra ter o presidente Dwight Eisenhower chamando em sua porta. Just a common, ordinary man like we are. And if our beloved president would knock at the door, you'd want everybody to know it. Exatamente um homem simples e comum como nós somos. E se o nosso amado presidente tivesse batido na porta, ora, você ia querer que todos soubessem disso. You would talk about it the rest of your life. Dwight Eisenhower knocked at my door. Você falaria sobre isso para o resto de sua vida, que Dwight Eisenhower bateu em minha porta. That almost want to build a shrine at your door, because the President of the United States come to your door. Você quase que construiria um santuário em sua porta só porque o presidente dos Estados Unidos chegou à sua porta. Just recently, the Queen of England made a visit to Canada. Recentemente, a rainha da Inglaterra fez uma visita ao Canadá. And she also visited the United States. E ela visitou também os Estados Unidos. Now, we do not live in her domain. Agora, nós não vivemos sob o seu domínio. But if she would come to San Jose and would have come down to some little humble home and have knocked at the door, and one of you women would have went to the door, and she would have said, I am the Queen of England. Mas se ela tivesse vindo a São José e chegasse até uma casinha humilde e batesse na porta, e uma de vocês, mulheres, chegasse até a porta e ela dissesse, eu sou a rainha da Inglaterra. Yet she has no jurisdiction over you. But she's an important woman. Embora ela não tivesse nenhuma jurisdição sobre você, ela seria uma mulher importante. Your home would have been honored to have her. Seria uma honra tê-la em sua casa. You'd have said great queen, because she is, nationally speaking, the greatest queen in the world. Você teria dito grande rainha, porque ela é, nacionalmente falando, a maior rainha do mundo. And you'd said, come into my home. E você teria dito, entre em minha casa. Why, to humble herself to do that, to come to a humble home, while all the newspapers would have packed it, that she, the great Queen of England, visited America and come to Mrs. So-and-so's home? Ora, se humilhando ao fazer isso, indo a uma casa simples, ora, todos os jornais teriam publicado isso, que ela, a grande rainha da Inglaterra, visitou a América e foi até a casa da senhora fulana de tal. It would have marked her always for being that humble. Isso a teria marcado para sempre por ter sido tão humilde. The television would have sent it out. It had been on national and international news. Because she's important. A televisão teria mostrado. Isso estaria nas notícias nacionais e internacionais, porque ela é importante. But who's more important than Jesus? Mas quem é mais importante do que Jesus? Who's any more turned down than Jesus?
Quem foi mais rejeitado do que Jesus? Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar o hino 102. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno,
Nós vamos ler os Salmos, irmãos, 86, como já foi anunciado. Nós vamos ler simultaneamente, porque acho que fica melhor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a te clamo todo dia. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Todas as nações que fizeste virão e prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Mostra-me um sinal para bem, para que eu vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Pai Celestial, o Senhor é um Deus abundante em benignidade, ó Pai. O Senhor é bondoso para com teus filhos. E aqui nós estamos mais uma vez perante tua presença, Pai, colocando nossas vidas perante ti nesta hora. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, possa nos ajudar, possa nos consolar, possa nos firmar na tua palavra a cada dia mais e mais. Que o Senhor possa nos abençoar nesta escola dominical e neste dia nós colocamos ele na tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, irmãos, bom dia. Eu estou ansioso para ver os destaques dos encontros, ou do encontro, né? O que vocês ouviram, aprenderam, assistindo através da internet e alguns até pessoalmente, né? Então nós vamos dar a oportunidade para os que desejarem dar os seus destaques aqui. Vamos dar esta oportunidade. Irmã Sônia. Todo sinal dado por Deus vem sucedido de uma voz. Muito bem. Passa para a irmã Noemi. É só para quem já entrou o véu aberto. Judas Iscariotes e João possuíam o mesmo professor. João deixou o livro de Apocalipse.
pessoas que não sabem nada, pois ele não muda as coisas. Já pensou? Pessoas que não sabem nada. E Deus gosta ainda, né? Destaque do pastor Edson Honório. A mensagem não te faz um filho de Deus. Ele abre os teus olhos para ver na Bíblia que você é um filho de Deus. Amém. Destaque do pastor José Alves. Um sinal traz uma voz. A nuvem era um sinal da voz do 7º anjo. Isso. O Senhor é a nossa voz. Amém. Destaque do pastor José Alves. Estamos na hora em que os falsos estão ficando sós, porque eles não têm o respaldo. A igreja está caminhando nessa maturidade cristã. A igreja de Éfeso testou os apóstolos. Estamos entrando na terceira etapa. Estamos entrando na terceira puxada para um povo especial. Destaque do pastor Gessé de Catanduva. Coisas nossas sempre serão nossas. Isso. Maria Wanda. Pastor José Alves. Deus mostra a sua glória quando o homem mesmo não está mostrando sua glória. Deus mostra a sua glória quando o homem mesmo não está mostrando sua glória. Os sinais dados por Deus a Moisés não era para Faraó crer nele, sim para o povo de Israel. Pregação do Senhor na terça-feira. Não era para ele mesmo, mas sim para o povo, né? Muito importante. Destaque pastor José Alves. A terceira puxada é uma coisa especial para um povo especial. Amém. A terceira puxada era especial, né? Irmão Deus. Essa do Senhor. Foi. Dá uma paradinha aí. Depois eu falo. Graças a Deus, né? Olha só. Maravilhosos, né? O destaque das irmãs que mostraram, né? Aí está ainda a irmã Juliane para dar o seu. Quando o jumentinho entrou em Jerusalém, ele pensava assim: nossa, sou eu que estou sendo ovacionado. Mas não era ele, era Jesus que estava em cima dele. Da mesma forma que o espetáculo, vamos dizer assim, que aconteceu não foi pela nuvem, mas o sobrenatural que a nuvem trouxe. Amém. Foi um dos grandes destaques da mensagem. Foi isso aí. Irmão Antônio. Bom dia, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se eu entendi mal, mas parece que o destaque era para ser da pregação do pastor José Alves. Mas eu quero fazer eu tenho um destaque do pastor Adalto Mateus Vitória, quando ele fez aquele elogio ao pastor Jonas Felício Pimentel. Não sei se é porque eu sou muito chegado a fazer elogios, né? Eu gosto, sempre que tem oportunidade, eu gosto de elogiar as pessoas. Agora, criticar, não gosto de jeito nenhum. Eu tenho medo de ferir as pessoas, né? Então, achei muito bonito aquele agradecimento, aquele reconhecimento que ele fez ao pastor Jonas Pimentel, porque eu acho que tanto o pastor Jonas Pimentel quanto o pastor José Alves são homens que eu tenho vivido muito tempo junto, e se eu for falar a respeito deles, eu tenho elogio para elogiar eles, tempos e tempos, né? Um culto não dá para mim fazer os elogios que eu conheço em referência a essas pessoas, e com todos os irmãos também, né? Eu estou falando de uma pessoa que a gente tem um convívio de muito tempo, né? Então a gente tem que elogiar muito. Na pregação do pastor José Alves, eu destaco também a terceira puxada, a palavra falada, e nas emergências, né? E aquilo acontece.
quando nós estamos ainda nesta dimensão, mas quando nós passar para outra, aí vai ser só a palavra falada, né? Creio assim, né? Se eu estiver errado, peço que me corrijam. E o que eu achei importante também foi quando o pastor José Alves falou que Deus gastou 40 anos para tirar tudo que Moisés tinha. Agora, será que era a dificuldade de Deus? Não, a dificuldade era de Moisés, que era terrível para arrancar aquele de Moisés, né? Então, o defeito estava em Moisés, né? Mas ele gastou 40 anos. E com Saulo de Tarso, ele gastou só 3 anos e meio, né? Muito obrigado, Deus abençoe e continue abençoando todos os pastores que estão no centro desta mensagem e todos os irmãos. Amém. Isso. Já temos a irmã Esther, né? Destaque de terça-feira, pastor José Alves. O ministério do irmão Brana foi acompanhado por sinais. Primeiro, cura divina. Segundo, revelação dos segredos dos corações. E em seguida, a revelação do 7º selo, que é silêncio, é o fim do tempo, é a terceira puxada, é uma elevação espiritual, fé perfeita, poder da palavra falada. Porém, isso é para quem entrou o véu adentro, para quem vai no rápido. Amém. Que coisa boa, né? Acompanhou a mensagem mesmo. Pois bem, para mim o primeiro destaque do encontro foi a sincronia das mensagens. Das 3 mensagens que foram pregadas. Começando por terça-feira, pelo pastor José Alves. Ele trouxe a fundamentação do assunto, a base do assunto, como citado por todos vocês. Depois veio o pastor Honório com o prosseguimento do assunto, não é? Porque eu entendi que foi uma dissertação só. O pastor veio com a base, o pastor Honório veio com o desenvolvimento e o pastor do GSE concluiu. Claro que não concluiu o assunto, porque o assunto dos selos, ele foi simplesmente a introdução e foi fundamentada pela mensagem pregada pelo pastor José Alves. E eu anotei aqui algumas coisas. Depois dos 40 tem que usar o óculos, né? Chegando lá. Bom, o tema aqui que foi importante, né? O sinal e a voz. É o sinal que anuncia a voz. O sinal vem antes da voz. Deus mostra a sua glória quando o homem não é capaz de mostrar sua glória. Como citado aqui pelo irmão. Moisés era um erudito, conhecia toda a ciência, mas para Deus trabalhar com o próprio, ele teve que se tornar um indouto. Deus teve que tirar toda a inteligência de Moisés, né, para colocar ali o seu propósito. Estamos em uma hora em que os falsos estão ficando sós. A igreja de Éfeso testou os apóstolos e descobriram quem eram eles. Esse é outro destaque. Elohim e os anjos foram um sinal para Sodoma e é um sinal para nós, para os dias que estamos vivendo. Sinal de que Deus tem enviado uma mensagem para esses dias. O sinal da voz do 7º anjo, o maior sinal dado em todas as eras. Sinal dado através da visão a William Branham sobre a revelação dos selos. A visão dos 7 selos, ou melhor, a visão dos 7 anjos, em que o 7º anjo apresentava toda a sua robustez, em que representava o 7º mensageiro e a revelação dos 7 selos. 7º selo é o silêncio. O diabo não pode saber o que está escondido no 7º selo, pois, caso contrário, ele o personificaria.
Sétimo selo está relacionado ao rapto. E para estar no rapto tem que ter a experiência da terceira puxada. É estar véu adentro, ter o Espírito Santo. Terceira puxada é uma coisa especial para um povo especial. Deus abençoe. Graças a Deus. Parabéns por vocês terem assimilado a mensagem, né, que nós pregamos. Eu me preocupei um pouquinho porque eu sei que estas coisas não são compreendidas por todos. Eu sei disso. Mas nós vamos aos poucos falando sobre esta mensagem, vamos aos poucos comentando sobre ela. Eu quero tirar uma noite só para a reprisa. Eu quero fazer uma divisão do assunto, dividir o assunto e explicar, porque tem muita gente acompanhando nossas escolas. Muita gente, irmãos de fora, às vezes pastores, fazem até perguntas engraçadas, né? Quem é aquele irmão? Quem é aquele outro? Quem é aquele outro? Quem é aquele que te ajuda? Quem é aquela irmã? Porque as pessoas observam tudo, não é? Não é só a pregação. Elas observam também a igreja, até os movimentos da igreja. Então nós vamos aos poucos nós vamos estudando sobre esse assunto, que para mim ele é o assunto mais importante para a hora que estamos vivendo. Porque Deus sempre age assim. Ele tem uma mensagem para a hora, para o momento. Se você for pegar a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar momentos para cada profeta, para cada povo. E nós não podemos viver hoje uma mensagem que foi entregue há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, mas elas também têm um sentido na nossa vida, porque elas foram sombras, aquelas mensagens, aquele período de Deus com o povo no Velho Testamento. Elas foram sombras, irmão Branham usou elas como sombras, e quase toda a mensagem do irmão Branham é baseado nas Escrituras, começando lá de Jó, o livro mais velho da Bíblia, né? De Jó, de Abraão, de Moisés, dos apóstolos, das eras, dos mensageiros de cada era, e agora terminando com a nossa última era. Mas hoje o assunto do momento é a palavra falada, a terceira puxada, como os irmãos explicaram muito bem, né? Graças a Deus por isto. Agora nós vamos continuar a mensagem do primeiro selo. Deus permitindo, à noite nós teremos a ceia do Senhor. É o primeiro selo, a partir do parágrafo 132. Nós paramos no 137, mas eu quero voltar aqui atrás um pouquinho. Então ele vem do seu trono, o trono de seu pai, vai para a frente, tira o livro da mão de Deus. Parece que você pode ver lá nos céus, né? Um grande céus, um grande trono, Jesus assentado ali naquele trono do Pai. O que é o trono do Pai? É porque Ele está ali para interceder. Ele está ali entre Deus e o pecador. Através do sangue,
para que nós sejamos protegidos. Sangue é a nossa proteção. Então ele está ali como cordeiro ensanguentado. Você vai encontrar referência bíblica falando que ele está ali como um cordeiro ensanguentado. Agora, nós sabemos, irmãos, que fisicamente Jesus ressuscitou em um corpo glorificado e ele já não estava mais sujo de sangue, né? Não estava mais molhado de sangue, cortado a sua pele, a sua carne por chicotadas, mas ele ressuscitou um corpo novo. Mas mesmo nesse corpo novo, nesse corpo glorificado, ele representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso é que ele está sentado ali como cordeiro ensanguentado. Foi o que João viu no Apocalipse, né? Anunciou-se um leão, mas quando ele olhou para ver o leão, era o cordeiro ensanguentado. Agora ele está ali ensanguentado porque ele está ocupando aquele lugar da intercessão. Ele está intercedendo pelos eleitos, pela sua noiva, pelos seus filhos e até mesmo pela salvação comum. Aqueles que vão ser salvos e ter uma salvação comum, eles dependem do sangue. Não é só a noiva, eles também dependem do sangue. Então ele está ali, o profeta nos ensina, vocês já ouviram aqui mesmo, no 7º selo, no 1º selo, até onde já lemos, que ele está ali até que o último seja entrado. Se as almas daquelas pessoas que vão ser salvas lá no trono branco pudessem, eles pediriam para Jesus aguentar mais, né? Esperar mais. Não, Jesus, fica aí, Jesus, nesse trono de intercessão, porque o meu filho ainda está crescendo e vai criar responsabilidade, e um dia ele vai reconhecer o Senhor. Não, Jesus, aguenta mais um pouquinho por amor do meu marido, que ainda vem, Senhor. Então nós ficaríamos pedindo para ele esperar um pouco mais, né? Mas quando o último entrar, ele não tem mais compromisso com ninguém. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, jamais entrará. Agora, o irmão Brana nos mostra uma escritura que diz: quem é limpo, seja limpo ainda mais. E quem é sujo, suje-se ainda mais. Então vai chegar uma hora de uma separação. Você andou com uma pessoa, foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, foi em outros lugares, viajando no mesmo carro ou num comboio com aquela pessoa, mas a hora que você volta para a sua origem, aí você chega e fala: oh, foi bom, foi maravilhoso nossa viagem, eu gostei muito e tal, e faz aqueles elogios e fala o quê? Então nós agora vamos voltar nossas atividades para os nossos lares, nossas famílias, foi um prazer e Deus abençoe até outra vez. Então esta decisão vai acontecer. A hora que Deus reclamar, aliás, que encontrar esse último reclamado, aí Deus vai fazer isto. Obrigado vocês que vieram conosco até muito tempo, vocês que foram boas pessoas, né? Porque existem muitas pessoas que andam conosco, até vêm à igreja, maravilhosas, mas elas não são eleitas para o rapto. E é como eu preguei lá, citando as mensagens de irmão Brana, a pessoa precisa ser eleito, porque é a eleição que vai introduzir ele
na terceira puxada. É a eleição. Quando o profeta diz somente os eleitos é que entrarão na terceira puxada, então vale dizer assim, somente vão entrar na terceira puxada os que têm a eleição para isto, né? A eleição. Você não pode brigar com Deus, não adianta você reclamar com Deus, não adianta nós ficarmos chateados, porque quando não tem a eleição, irmãos, não tem jeito. É a mesma coisa de você pegar uma semente aparentemente bonita, não é? E plantar numa boa terra, irrigar, vir o sol, porque a luz ajuda a semente a nascer. Se ela tem o germe de vida lá dentro, aquele germezinho, vocês sabem que toda semente tem o germe de vida. Por que que o rato vai no milho e come só a pontinha? Porque ele está comendo o germe de vida. Ele poderia comer o resto, mas ele não quer, ele quer aproveitar só o germezinho. Você pega um caroço de manga e abre ele, a casca, a polpa, e lá dentro está aquelas duas folhinhas minúsculas lá dentro. O que faz ela nascer é aquelas duas folhinhas minúsculas que estão lá dentro. Aí sim, você plantou, irrigou, vê o sol, vê a luz, ela vai nascer. É assim que é a eleição. A eleição não é porque Deus não gostou de mim. Deus não gostou de mim e aí me abandonou, me recusou, porque eu não fui simpático a Deus. Não, não é isso não, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Não é assim que a Bíblia diz? Quantas vezes, né? Foi Pedro, foi Tiago, e o próprio Senhor Jesus falou isso, que Deus não faz acepção de pessoas, mas é uma questão de currículo. Ele olha nesse currículo, ele olha nessa eleição, nessa predestinação. Aí ele predestina aquela pessoa, e depois que ela é predestinada, não que foi dali para cá, bem entendido, né? Depois que eu digo assim, Deus trabalhando com uma pessoa que é eleita. Então Deus traz aquela pessoa e vai preparar aquela pessoa. Agora, a salvação comum, ela é extensiva a tanta gente, né? Só porque eu ficaria muito grato a Deus pela salvação comum. Quem não ficaria, né? Você chegar ali no trono branco, sabendo que ali, logo ali, tem os tachos fervendo do inferno, logo ali tem fogo aceso para jogar ali dentro as pessoas ímpias, os pecadores. Irmão Brana disse que tem pessoas que vão ficar centenas de anos fritando lá no inferno por causa da sentença que ele pegou. Ele pegou uma sentença tão grande que ele vai ficar ali centenas de anos queimando. Outros é menos, outros é dias. Mas de todos os modos, agradeceríamos a Deus pela salvação comum. Porque ali ser chamado assim, vem meu servo bom e fiel. Você foi fiel no mínimo e você será colocado aqui na vida eterna. Mas acontece que eu não quero ir para lá. Porque para mim ir para lá, eu tenho que passar pela grande tribulação, eu tenho que sofrer muito aqui na terra, eu tenho que ir para o Vale do Megido. O que é o Vale do Megido? É onde o sangue será derramado das virginécias. Sangue será derramado ali no Vale do Megido.
A Bíblia diz, Apocalipse 14, você pode ler isso. E também nós temos outra escritura lá no Velho Testamento, me parece que é Deuteronômio, não tenho certeza, mas está escrito, desse vale do Megido. As pessoas, ou que seja, as virgens nécias, vão ser lançados ali. E eu não quero ir para o trono branco. O irmão Brana diz assim, me corta, pega o William Brana, vai cortando assim uns pouquinhos, corta um dedo, corta a metade do dedo, corta a ponta do dedo, e vai cortando, faz um montinho de carne assim lá no chão, aí você derrama enxofre em cima, petróleo, né? Derrama em cima e põe fogo. Para mim é muito melhor do que ir para a grande tribulação, trono branco. O irmão Brana preferiu ser queimado aqui do que ir para o trono branco. Então não é fácil, porém, oxalá que todos pudessem ter a oportunidade de vida eterna no trono branco, porque depois desse reconhecimento, venha meu servo bom e fiel, fostes fiel no mínimo, será fiel no máximo, e colocar ali para a eternidade, olha só, para a eternidade, eternamente salvo, eternamente junto com Deus, junto com a rainha, junto com os santos, na nova terra. É muito privilégio, é muita coisa boa. Porém, estar na noiva e ser arrebatado é bilhões de vezes melhor, né? Não tem nem número que poderíamos expressar para explicar isto. Então vamos voltar aqui, olha só. A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. Amém. Então o que ele toma o seu adversário, Satanás, e o amarra e o joga no fogo ali fora com todos os que o seguiram. Isso aqui vai acontecer, irmãos, não está acontecendo simultaneamente com nosso rapto, não. Isso aqui vai acontecer após o rapto. Porque aí vem o milênio. No milênio, Satanás é amarrado. Ele não vai fazer nada no milênio. O profeta diz que é circunstancialmente. Tem mensagem que o irmão Brando diz assim, é porque ele não vai encontrar ninguém para ele usar. Satanás fica sem força, sem poder, quando ele encontra um cristão verdadeiro, obediente à palavra, ele não tem como usar aquela pessoa. Não tem. Porque ali, aquela pessoa não dá lugar a ele. Não dá lugar, então ele não tem como usar. E no milênio ele será amarrado porque ele não terá ninguém que ele possa usar. Não vai ter ninguém. Então olha só, agora você entendeu? Ele será amarrado e joga no fogo ali fora com todos os que o seguiram. Olha só a necessidade de você ter a revelação e entendimento da palavra. Porque isso aqui acontece após o rapto, no milênio, mas a última parte aqui, ser lançado no lago de fogo, já é depois do milênio. Já é depois dos 1000 anos. Ele será amarrado após o rapto. E ele será queimado após o milênio. Depois de passar 1000 anos. Agora, se nós formos colocar a Bíblia dentro de uma cronologia bem assim, né? Aí nós teríamos que passar, explicar, pregar e ensinar bem detalhado que uma coisa
é ser amarrado, a outra coisa é ser queimado. Olha a distância do tempo. E então ele vem de seu trono, o trono de seu pai, vai para a frente, tira o livro da mão de Deus, porque o livro foi entregue à mão de Deus, o livro da redenção, não é? Do trono, e reclama seus direitos. Os direitos de Jesus, irmãos, é exatamente a redenção da sua noiva. Porque o que Jesus precisaria fazer por si mesmo? Ele veio do trono, ele é Deus. Ele não precisaria fazer nada por ele mesmo. Mas ele veio só para fazer por nós. Então ele vem para reclamar esse direito. A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. Amém. Então o que ele toma? Ele toma o seu adversário, Satanás, e o amarra e o joga no fogo ali fora com todos os que o seguiram. Agora recordem, não é a Rússia. Não. O anticristo é um sujeito polido. Simplesmente observe quão polido ele é. Ficou parecendo que eu li tudo errado aqui, né? Porque ele está falando de amarrar Satanás, lançar no lago de fogo. De repente ele fala, não é a Rússia. Mas eu estou lendo aqui como está escrito. Por quê? Porque ele já vai entrar agora na divisão entre as trombetas e os selos. Eu não disse para vocês que toda matéria, para ser entendida, tem que ser dividida? Se você fizer um corpo só daquilo, fica difícil, né? Recorde, não é a Rússia, não. O anticristo é um sujeito polido, simplesmente. Observe quão polido ele é. Ele é esperto. Vocês já viram como esse anticristo aí agora de Roma, ele é tão esperto? Ele pula do lado dos comunistas, pula do lado de todos os lados, né? Você não sabe que lado que ele está. Ele apoia o comunismo, ele apoia o cristianismo, ele vai para lá, ele vem para cá, fica pulando assim, ó. Porque ele é esperto. É esperto. Vocês sabem que Hitler, quando você vê a história de Hitler, eu já li alguma coisa sobre Hitler, de onde ele veio, quem que ele foi no começo da vida, um soldado, um militar, depois o que ele virou. Estava sobre ele 200 milhões de demônios. Às vezes, para ficar assim mais aceitável, nós falamos 200 mil, mas a Bíblia não fala 200 mil. 200 milhões. Esses demônios estavam presos. Quem havia prendido esses demônios? O próprio Deus. Aonde eles estavam? Lá do outro lado do rio Eufrates. Porque Deus é assim, Ele estabelece limites. Ele não deixa o mar entrar na terra porque Ele estabeleceu o limite para o mar. Porque senão Ele teria entrado no primeiro dia. Ele estabelece limites. Vocês podem ver que a própria natureza, ela obedece os limites. Quem não obedece os limites é o homem. O homem não respeita a si mesmo, o homem não respeita a família, o homem não respeita uma criança, o homem não respeita o direito do povo, né? Não respeita a democracia, é o homem. Mas Deus estabelece, Ele colocou ali do outro lado do rio Eufrates, aqueles demônios para um propósito. Qual foi o propósito? Fazer com que Hitler oprimisse os judeus para eles voltarem para a sua terra.
Por isso que hoje eles são lá a maior potência do mundo. Não tem país. A Rússia tem bombas atômicas que pode explodir o mundo 48 vezes. E outros países aí tem bomba atômica e tal. Mas ninguém consegue vencer Israel. Porque eles estão debaixo de uma promessa. Deus está trabalhando com eles. Agora, se ninguém pode vencer Israel, vai vencer um eleito? Não, você pode descansar nisto, irmão. Ou você pode crer como eleito, como um cristão da mensagem, não há suficiente demônios do lado do Eufrates, não, no inferno, para vencer um eleito. O eleito ele pode ser lançado de qualquer maneira, não para o pecado, mas para as provas, para as lutas. Ele sempre chega salvo do outro lado. Ele sempre atravessa o rio. Vamos voltar aqui. Voltar ao 135. Aliás, é o 134. Agora recorde, não é a Rússia. Não. O anticristo é um sujeito polido. Simplesmente observe quão polido ele é. Ele é esperto. Sim, Senhor. Tome o Espírito Santo, o único que pode superá-lo. E você tem o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Observe, trombetas significam distúrbio político. Essas coisas acontecem assim, irmãos, ó, lado a lado. Lado a lado. Significa distúrbio político. Guerras. Mateus 24, Jesus falou disso. Ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Veja, por toda a trajetória, desde quando começamos, irmãos, desde a primeira era da igreja, sempre houve guerras. Guerras e rumores, né? Rumores é só ameaça, como nós temos visto ultimamente aqui no mundo, nesta era que estamos vivendo. É a OTAN ameaçando, é Rússia ameaçando, é tantos ameaçando, né? É Israel ameaçando Israel. Tudo isso é rumores. Isso está profetizado. Jesus falou que seria assim. Agora, quando entrarmos, voltando só um pedacinho aqui, guerras, rumores e guerras, e rumores e guerras, e assim até o fim. Agora, estas são as trombetas soando. Trombetas soando provoca guerras. Agora, quando entrarmos nas trombetas, voltaremos ali e apanharemos cada uma daquelas guerras e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Lhes mostrarei que elas seguiram estes selos, guerras e rumores de guerras, mas a trombeta denota distúrbio político. A trombeta, vamos gravar bem isso aqui, não é? A trombeta fala de distúrbio políticos, e o distúrbio político gera guerra. Enquanto os selos tratam com um distúrbio religioso, um selo é aberto, uma mensagem é entregue. E então a igreja está sempre tão estabelecida em seus próprios sistemas políticos e outras coisas, e todos os seus dignatários.
E quando a verdadeira mensagem vem, aquele mensageiro segue e ele lhes sacode em pedaços. Esses pedaços aqui, irmãos, é uma força de expressão. Porque, na verdade, Deus mandou Lutero, olha só. Lutero aparentemente não tinha nada, né? Tinha nada, ele pregou justificação pela fé. A única coisa que Lutero fez foi deixar de fazer sacrifícios ao catolicismo, de andar de joelhos, subir escada de joelhos, fazendo penitência para ser salvo. Aí Deus mostrou para ele que pela graça vos sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, é eleição de Deus. Aí Lutero levantou e pregou 98 teses, quer dizer, 98 documentos mostrando a falsidade da Igreja Católica. Porque, afinal de contas, ele era um monge. O que é um monge? É um padre. Ele era um padre lá de dentro do convento. Ele sabia exatamente quem era o catolicismo. Só que ele não tinha a revelação que nós temos através da mensagem, porque nós sabemos realmente o que é catolicismo, de uma maneira mais profunda, não é? Do que Lutero. Mas Lutero sacudiu, foi chamado de protestante, e eles ameaçaram ele, queriam matar ele, e ele chegou a ser preso, ficar foragido, lá naquele castelo, não sei nem que cidade é, mas eu sei que ele esteve num castelo, né? E lá ele fez aquele hino, Castelo Forte é o nosso Deus. Traduziu a Bíblia ali enquanto ele viveu para o alemão, e ele foi mesmo uma pessoa que sacudiu o catolicismo. Por quê? Era um distúrbio, né? Era um distúrbio. E enquanto os selos tratam com o distúrbio religioso, um selo é aberto, uma mensagem é entregue. E então a igreja está sempre tão estabelecida em seus próprios sistemas políticos e outras coisas, e todos os seus dignatários, e quando a verdadeira mensagem vem, aquele mensageiro segue e ele lhes sacode em pedaços. Isto é correto. É o distúrbio religioso quando um selo é aberto. Isso é o que aconteceu. Sim, sim. Sim, sim. Esse distúrbio religioso, cada vez que um selo é aberto, vocês sabem que nós estamos vivendo agora a revelação dos selos. Mas não significa que já aconteceu alguns, ou que não aconteceu alguns. Mas sim, já aconteceu. O primeiro selo, ele era o cavalo branco. E onde estava o primeiro selo? Estava lá na primeira era da igreja. Era a conquista do nicolaísmo. O profeta nos ensina isto, era tirar o analfabeto do púlpito e colocar teólogos. Era tirar o homem analfabeto e colocar os doutores. Isso é que é nicolaísmo. Estava lá na primeira era, cavalo branco. Ele tinha um arco, mas não tinha flecha. O diabo sempre é um blefe, né? Ele ameaça, mas não tem poder. Porque um arco sem flecha não tem valor nenhum. É a mesma coisa de você pegar uma espingarda 12 e não ter o cartucho para colocar dentro dela. Não resolve. Então o diabo, ele se manifestou através do cavalo branco, daí veio o cavalo vermelho,
depois o cavalo negro, e por último ele montou o cavalo amarelo, que é juntando as 3 cores, branco, preto e vermelho, forma o amarelo. Então ele montou sobre esse cavalo amarelo e ele está cavalgando nele até o fim. Da 4ª era da igreja para cá, ele está nesse cavalo e vai nele até o fim. E o que significa o amarelo? Morte. O resultado de Roma, do anticristo, é morte. Eles não têm outro resultado. Será que eu perdi aqui, irmão? Quanto? Ah, está aqui. Eu tinha virado a página, né? Então, olha só. Vou repetir, o 138. Todos eles chegam fácil em Sião. A igreja fica acomodada e temos feito tudo. Exatamente como a igreja da Inglaterra. Todas se estabeleceram. A igreja católica, todos se estabeleceram. E em seguida veio Lutero. Houve um distúrbio religioso. Sim, senhor, claro que houve. Bem, a igreja seguiu em frente, através de Zwingli, e de Zwingli até os outros, e até Calvino. E após algum tempo, a igreja anglicana se estabeleceu. As igrejas são assim, não é? Elas começam ali numa esquininha, abre um salãozinho, começa. Com o passar do tempo, ela vai se estabelecendo. Todas as igrejas começaram assim. A Assembleia de Deus no Brasil, aliás, nos Estados Unidos, começou na Rua Azusa. E dali eles se estenderam, eles eram igreja de ar livre, do ar livre. Era na rua. De repente eles já tinham lá uma sala, né? um auditório, uma igreja. Agora compara aquela igreja lá da Rua Azusa com as igrejas da Assembleia de Deus hoje no mundo. Olha que diferença, né? Que templos, que grandes templos, cheios de gente. Olha a diferença, porque eles se estabeleceram. Mas não é só o homem, a denominação, não. Deus também faz isto. Joaquim Gonçalves começou na porta do mercado em Goiânia. Eu estive muitas vezes ali na porta daquele mercado. Hoje é o Patenor Center. E o Joaquim Gonçalves começou lá sozinho. Hoje a mensagem no Brasil, ela não é uma grande coisa, mas a mensagem no Brasil, ela alcançou o seu objetivo. Hoje ela é uma árvore frondosa, uma árvore que está dando fruto para muitos comerem, uma árvore que está abrigando muita gente, muitos ministérios, muitas igrejas bonitas. Todos nasceram ali da porta do mercado. Queira ou não queira, não é? Então veio Wesley e ali houve um distúrbio religioso. Isso é correto, veja, isto simplesmente declara um distúrbio religioso. Agora o selo, vamos apenas ler um pouquinho agora. Eu quero para obter este, apenas leremos isto e começarei a falar. Então praticamente ele vai começar tudo agora, né? Primeiro selo. E vi quando o cordeiro abriu um dos selos. O que aconteceu? E ouvi como a voz de um trovão. Então essa voz do trovão, ela já estava no primeiro selo.
Oh, eu gostaria de parar nisto só por alguns minutos. Espero agora que todas as pessoas que conhecem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor possam agora estudar atentamente. E nas fitas também, que pensem sobre isto. Nós estamos aqui nas fitas, não é? Já impressas. A primeira coisa aconteceu quando aquele cordeiro rompeu aquele primeiro selo, soou um trovão. Agora, isto tem um significado, isto tem, é significante, tem um significado, nada acontece sem um significado, correto? Um trovão soou. Estou lendo aqui o 141, o irmão Brana batendo na tecla, né? É isso aqui, é trovão. Trovão tem um significado. Gostariam de saber o que foi aquele trovão? Agora, vamos ler um pouquinho, vamos abrir em Mateus. Não, vamos primeiro tomar São João capítulo 12 e espere só um minuto. São João capítulo 12. E agora vamos começar com o versículo 23 de São João 12. Agora ouçam aqui atentamente agora. Então você não terá mais que se preocupar sobre o que é isto. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Veja, você está no fim de uma era ali. Seu ministério está afindando. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus falando do seu fim aqui na terra, né? E o que me diz sobre isto? A hora quando sua noiva será tomada? O quê? A hora que há de vir quando o tempo não será mais. Irmãos, o tempo não será mais. O anjo está pronto para colocar um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre si, e dizer: o tempo acabou. Olha só, o tempo acabou. Alguém pode ler para mim aí, em Apocalipse 10, a partir do verso 1? O tempo acabou, porque o anjo pôs o seu pé sobre o mar, e o outro sobre a terra, e clamou dizendo: o tempo acabou. Nós temos a escritura que diz: e o mar já não existe. O mar já não existe. Mas o mar já não existe exatamente nesse tempo, em que o tempo acabou. E aí você vai enquadrar esse parágrafo aqui com qual os selos. Porque aqui é o primeiro selo, nós estamos começando. Você vai enquadrar com o 7º selo, a hora do silêncio, a terceira puxada. É ali onde você vai colocar esse versículo que diz: e o tempo acabou. Alguém encontrou? E o tempo acabou? Encontrou, irmão Pedro? Ninguém encontrou. Deus abençoe. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como uma coluna de fogo. Mais um pouquinho. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo chamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes.
Sim, mais um pouquinho. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo... Aí, meu filho. Que não haveria mais demora. Era esse anjo que estava com o pé sobre a terra, sobre o mar, e ele disse que não haveria mais demora. Nós temos referência que diz, e o tempo acabou, como o irmão Brana menciona aqui. E além disso, ele levantou sua mão e jurou que não haveria mais tempo. Quando isto acontecesse, quão perfeito é isto? Um juramento garantido para a igreja. Agora lá onde o irmão Pedro já ia entrando, diz assim: mas na voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os mistérios de Deus. O pastor Jonas Pimentel fez uma menção de coisas que nós temos feito aqui há tempo, que os mistérios que foi revelado ao 7º anjo não é só os selos, mas casamento e divórcio faz parte dos selos, semente da serpente faz parte dos mistérios dos selos, porque são mistérios que foram revelados pelo 7º anjo. Então não haveria mais demora. Quando isso acontecesse, quão perfeito é isto? Um juramento garantido para a igreja. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esse aborrece aqui, irmão, não significa que você é uma pessoa de mau humor, contrariado com você, aborrecido com você. Há pessoas que até fazem coisas contra si para vingar de si, não é? Sacrifícios de tolos, como a Bíblia diz. São sacrifícios que não agradam a Deus e se tornam pessoas inconformadas com o que ela é. Então aborrece a sua vida. Aborrecer sua vida é negar para a sua vida o que você gostaria muito de ter lá no mundo. Não, eu não vou beber bebida alcoólica, embora eu estou com vontade, mas não vou. Esse vontade aqui é para quem está começando na fé, né? Porque depois de receber o Espírito Santo e entrar véu adentro, você nunca mais tem vontade dessas coisas. Jamais, né? Mas Jesus está falando exatamente de quem está se preparando. É uma trajetória para chegar lá. Então você aborrece a sua vida, contraria a sua vida por coisas que você teria o direito como ser humano e como família. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Você diz, bem, chegando ele no fim do caminho e teve problemas? Porque quando ele falou que era chegado a sua hora,
Ele estava chegando ao fim do caminho. E o que te faz pensar que não se perturbará quando algum grande coisa espiritual acontecer? Oh, que coisa! Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Se nós pudéssemos, irmãos, parar o mundo agora, parar o mundo, e voltarmos para a vida que tínhamos há 50 anos atrás, eu tenho certeza que nós seremos muito mais felizes. Muito mais. Se você pudesse voltar para aquele tempo que você não tinha carro, não tinha telefone, não tinha fogão a gás, não tinha plano de saúde, não tinha o conforto de hoje, né? Num país de terceiro mundo, mas ainda tem conforto. Nós seremos muito mais felizes. Os casais, as crianças, muito mais felizes. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Senhor, livra-nos do que vamos passar daqui para frente. Nós temos orado, estamos nos cultos de oração, pedindo a Deus o livramento de nossos filhos, livramento de nossa família. Mas esta é a hora que todos os profetas desejaram estar aqui na terra, porque eles sabiam que esta hora seria a hora do rapto. Então é um privilégio estarmos aqui agora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão de Deus falando com Jesus. Então, quando o Cordeiro tomou o livro e rompeu aquele primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer que aquele selo era para ser revelado. Mas quando foi colocado diante de João, era um símbolo. João não fez nada, né? Ele só escreveu lá porque ele queria explicar aquilo e Deus não permitiu. E quando João viu, aquilo ainda era um mistério. Por quê? Nem mesmo a ele foi revelado então. E não pôde ser revelado até que se cumpra o que ele disse aqui com relação ao fim do tempo. Porque para cumprir teria que ser no fim do tempo. Mas veio em um símbolo. Era só símbolo, era escrito por fora do pergaminho, só o rótulo, né? Você pega uma garrafa de vinho, aí lá por fora está escrito o rótulo. É o vinho tal, fabricado em tal lugar, na cidade tal, a composição tal e a quantidade de álcool tal. Aí você pega ali, está o rótulo. Mas para você saber realmente o que é aquele líquido lá dentro, você tem que tirar e experimentar. Quando você experimenta, aí você fala: esse é o vinho seco, ou esse é um vinho suave, esse vinho aqui é antigo, isso aqui é bom. Então você tem que experimentar. João deixou somente o rótulo escrito, primeiro selo, e viu um cavalo branco que montou sobre o cavalo, tomou em sua mão o arco e saiu para conquistar. Só ali, porque teria que ser revelado pelo sétimo anjo. E observa o primeiro selo aberto. O primeiro selo, quando ele foi aberto,
forma de símbolo, ele ecoou. Agora, o que está quando for aberto em sua forma real? 57? Então vamos voltar lá, não é? Quando trovejou, recordem, o ruído forte de um trovão e uma voz de Deus, ou de um trovão é uma voz de Deus. Isto é o que a Bíblia diz, vejam, um estrondo de trovão. Eles acharam que era um trovão, mas era Deus. Era Deus, não era um trovão, literalmente das nuvens, né? É porque a coisa foi tão forte que pareceu um trovão, que na verdade é comparado com um trovão. E observe o primeiro selo aberto. O primeiro selo, quando ele foi aberto na forma de símbolo, ele ecoou. Agora, o que será quando for aberto em sua forma real? Porque agora foi dado ao anjo de Apocalipse 10, porque ali no primeiras partes do Apocalipse 10, era Jesus. Quando ele pôs o pé sobre o mar e sobre a terra, era Jesus. Mas depois diz lá, no versículo 7, não é? Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, este selo, ele foi aberto na voz do sétimo anjo. Se voltarmos à mensagem que pregamos sobre a visita, melhor, a ida do irmão Brana para Tucson, eu falei lá 420 quilômetros, mas o irmão Joaquim me corrigiu, porque ele disse assim: pastor, eu passei lá, naquela filmagem que ele fez visitando lá os Estados Unidos, ele veio, ele foi no trajetório que o irmão Brana morreu, é o mesmo trajetório, Jeffersonville a Tucson. E o irmão Joaquim foi lá em Tucson e veio por aquela mesma rodovia para Jeffersonville. São 1.720 quilômetros. Aquela trajetória ali. Mas Deus levou o irmão Brana lá e houve um grande estrondo. Grande estrondo. O Raine fez uma observação que eu também, quer dizer, não tinha feito, mas eu acredito que foi uma realidade. Vocês viram que logo ali, não sei se na escola dominical, o irmão Joaquim fez uma exposição lá de algumas coisas do irmão Brana. Aí ele mostrou lá coisas que estão dentro da mensagem que eu preguei. Por exemplo, o canivete. O canivete que o irmão Brana tinha e que veio pela palavra falada em sua mesa. Ele mostrou lá as pedras, forma de triângulos. Aquelas pedras foram as que foram quebradas lá por aquela presença do estrondo. E qual a outra coisa? A nuvem. Aí o irmão Joaquim terminou a sua parte lá falando sobre a nuvem, que está na revista Life. Se alguém quiser comprar a revista, existe a revista com a reportagem e com a foto da coluna de fogo. Então ele terminou falando sobre esta nuvem que está lá na Casa de Arte Religiosa em Washington, que é a capital federal dos Estados Unidos, num museu chamado Casa de Arte Religiosa, como o único ser sobrenatural do século XX. Depois daquela nuvem não houve mais nada de sobrenatural, e nem antes. Está lá registrado
através dessa foto que está na revista Life e outras revistas dos Estados Unidos. Ele terminou falando sobre a nuvem. Agora olha assim, isso ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. Ecoou o trovão, né? E o que revelou? Não, então, ele é revelado 3 coisas. Veio do trono. Esse trovão veio do trono. Primeiro, ele não pôde ser visto, ouvido ou nada. Está selado. O sangue do cordeiro pagou o preço. Nós vamos hoje tomar a ceia, lembrando desse grande preço que foi pago por nosso resgate. Quando você é satisfeito, quando você é agradecido a Deus pelo resgate da sua alma, você também é agradecido pelo resgate das outras almas. Porque é uma gratidão, né, que você tem. Então nós vamos parar aqui. Deus permitindo, nós continuaremos no próximo domingo sobre este assunto muito importante. Vocês entenderam? Gostaram, né? Eu gostei, achei bom. Não canso. Isso aqui para mim não é cansativo. Embora, como está a minha literatura, toda riscadinha, toda anotada, nós estudamos isso aqui em 2009, 2012, e para nós hoje tudo é novo. Então nós vamos ficar de pé, agradecemos a Deus pela presença da igreja e também pela presença dos nossos irmãos pela internet. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos o Senhor nos levar em paz para os nossos lares, ó Pai, nos guardando dos males, nesta hora difícil, tenebrosa, mas nós temos o privilégio de estarmos vivendo estes acontecimentos espirituais que nos é simultâneos, ó Pai. Nós agradecemos por tudo. Pedimos ao Senhor nos levar em paz, abençoar nossos irmãos aí pela internet, ó Pai, com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. À noite nós estaremos aqui a partir das 18h40, para a ceia do Senhor. A irmã Divina em Piroândia, irmão Servino em Fazenda Nova, irmão Pedro e Magaliane em Cachoeira, irmão Emi Alves também em Cachoeira, irmão Pedro Filho e Teodoro e Teodorinho, né? Deus te abençoe. O irmão Valdivino e família também na Serra do Facão. A irmã Priscila está conosco desde a escolinha, irmão Zé Maria, lá em... Irmã Priscila é Paris, irmão José Maria é Surami, próximo a Altamira. Nosso abraço a vocês, a irmã Sara também, todos vocês que nos acompanharam pela internet. Que Deus possa recompensar a vocês. Nosso abraço, até a noite.